Há quem diga que, além de antecipar a aposentadoria, Barroso estaria negociando algo mais: um acordo de delação premiada com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Sim, brasilinas e brasileiros, o ministro virou delator e, em troca da devolução do visto, ele entregaria informações sobre seus colegas togados, especialmente Alexandre Uglandi. Som na caixa, Bruno. Eu peço a você que crave o dedo no like. Se você não cravou o dedo no like e não se inscreveu no canal até agora, meu Deus, esse é o dia. Esse é um programa que ninguém perde, nem mesmo os jornalistas da velha mídia. Por isso que você tem que mandar o programa em todos os seus grupos, mandar republicar nas redes sociais, apertar o botão do retweet, mandar para os amigos e para os inimigos. Afinal, esse é o Paulo Figueiredo Show. Luiz Roberto Barroso, o homem que subiu ao topo da toga, conquistou prestígio, prêmios, microfones, tapinha nas costas e convites para palestras em Harvard. O queridinho da imprensa, o galã de toga, o homem que, segundo ele mesmo, ajudou a salvar a democracia brasileira. Pois bem, agora esse mesmo herói de jaleco jurídico está a um passo de fazer o papel mais humilhante da carreira, o de delator internacional. E tudo isso por causa de um visto americano. É isso mesmo. Um carimbo no passaporte foi o que quebrou o orgulho de quem se achava acima da lei e acima dos próprios Estados Unidos. E aqui nós fizemos tudo como tinha que ser feito dentro da Constituição e das leis. E a mim, pessoalmente, eu tenho ligações acadêmicas com os Estados Unidos de longa data. Estudei lá, fiz meu mestrado lá, fiz meu pós-doutorado lá, tenho uma ligação com a Escola de Governo de Harvard. Não me é indiferente. Mas eu vivo a vida como ela vem também. Se consertar isso, eu vou ficar muito feliz. E se não consertar, a vida segue. Mas o senhor continua vivendo em... Barroso confidenciou a interlocutores que se sente o mais atingido pelas sanções impostas pelo governo Donald Trump. Entre todos os ministros do STF punidos, foi ele quem mais sentiu o golpe. E não é difícil entender por quê. Barroso não tinha só relações acadêmicas com os Estados Unidos, ele tinha um caso de amor com o país. Um romance digno de novela das 9. Harvard e eu. A história de um amor proibido entre um poeta de toga e o sonho americano. Antes da ofensiva americana, Barroso era figurinha carimbada em Boston, Nova York, Miami, professor em Harvard, palestrante em fóruns globais, consumidor de brunches com avocado toast e suco verde no bairro de Cambridge. Mas aí veio Donald Trump, o vilão perfeito dessa nova temporada, e jogou a bomba da lei Magnitsky no colo da turma do Supremo. Resultado: Barroso, Xandão, Gilmar, Toffoli, Zanin, Dino, Fachin e Carmen Lúcia ficaram de castigo. Sem visto, sem acesso, sem liberdade de circular no paraíso americano. O passaporte de elite virou papel de parede. E aí, o que acontece quando o defensor da democracia perde o direito de passar férias em Key Biscayne? Acontece o que aconteceu. Lágrimas, discursos emocionados, voz embargada e uma súbita aposentadoria 8 anos antes da hora. Na despedida, Barroso falou dos sacrifícios e ônus da função que recaem sobre familiares inocentes. Como todos nós sabemos, os sacrifícios e os ônus da nossa função acabam se transferindo aos nossos familiares e às pessoas queridas. E sequer tem qualquer responsabilidade pela nossa atuação. Pois é, ministro, difícil mesmo. O filho teve que largar o emprego no BTG Pactual de Miami, empacotar os ternos e voltar para o Brasil. O sonho americano virou a realidade tropical, sem Starbucks, sem Whole Foods, sem Harvard.
É a primeira vez que a autoestima de uma família inteira é deportada. E tudo isso por quê? Porque o país que Barroso tanto amava, aquele que ele citava em discursos, aquele que o aplaudia em auditórios, resolveu aplicar nele a mesma régua que ele aplica aos outros: sanções por abuso de poder e violação de direitos humanos. A diferença é que lá a justiça funciona. Mas é claro, Barroso tentou disfarçar. Minha missão nada tem a ver com fatos da conjuntura atual, disse ele. E o Titanic não afundou por causa do iceberg. Foi apenas uma decisão amadurecida do capitão. Barroso tenta convencer que sua saída do STF é um ato sereno, filosófico, quase espiritual. Mas todo mundo já percebeu que o verdadeiro espírito que o move é o medo de perder o apartamento de 22 milhões de reais em Miami, registrado, claro, em nome de uma offshore. Afinal, nada mais coerente com a ética e transparência de um ministro da Suprema Corte do que esconder patrimônio em paraíso fiscal. E, para piorar, há quem diga que os conselheiros americanos já o alertaram. Se a Magnitsky for aplicada de forma plena, ele e sua família terão os bens congelados. A casa, o escritório, os investimentos, os carros de luxo, tudo. Do dia para a noite, o Império Miami Barroso viraria pó, e não o tipo de pó que se vende em South Beach. Por isso, apressou-se a sair de cena. Antecipou a aposentadoria em 8 anos e já começou a vender os bens, as mobílias e até os tapetes, como se estivesse num bazar de luxo da toga desesperada. Mas calma, o roteiro ainda tem plot twist. Logo após a conversa de Lula com Donald Trump, sim, aquela reunião virtual amistosa, Barroso anuncia a saída. Coincidência? Pode até ser, mas como diria o Coringa do Heath Ledger, eu não acredito em coincidências, só em planos bem executados. Barroso sabia que a jogada precisava de um gesto simbólico. Lula precisava de algo para oferecer a Trump, e o gesto veio. A cabeça de um ministro moderado, em troca de uma reaproximação diplomática. Lula posa de estadista conciliador, Trump posa de líder implacável e Barroso posa de sobrevivente. Perdeu, mané, numa mola. Mas o enredo é mais suculento. Há quem diga que, além de antecipar a aposentadoria, Barroso estaria negociando algo mais. Um acordo de delação premiada com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Sim, brasilinas e brasilinos, o ministro virou delator. De Harvard para o FBI, de Key Biscayne para o confessionário americano. Breaking Barroso. O acordo seria uma espécie de Deluxe Plea Bargain, e em troca da devolução do visto, ele entregaria informações sobre seus colegas togados, especialmente Alexandre Uglândio. Porque, convenhamos, se há alguém que os americanos estão de olho, é o homem que tentou aplicar a censura dentro e fora do país. Barroso, o iluministro, pode ter decidido que, se é para cair, que cai atirando, ou melhor, delatando. Imagina a cena. Barroso sentado diante dos agentes do DOJ, mãos cruzadas, olhar compenetrado, citando a Constituição Americana de 1787, entre uma confissão e outra. Meu nome é Luiz Roberto Barroso. Eu estou aqui para colaborar. Afinal, como diz o Manual dos Corruptos Arrependidos, quando o castelo desaba, só resta negociar os destroços. E se a troca for justa, um visto por uma delação, Barroso sai ganhando. Os americanos ficam com a narrativa, o Brasil com o espetáculo e o STF com o pânico. Porque se o Barroso da Harvard resolver abrir o bico, não sobra toga limpa em Brasília. E é justamente por isso que o clima entre os ministros está mais tenso do que jantar de família com herança para dividir. Barroso teria confidenciado que acha injusto o que aconteceu com Alexandre e sua esposa. Mas, curiosamente, não se solidarizou a ponto de compartilhar o mesmo destino. Ele quer salvar o visto, quer salvar o apartamento, quer salvar o ego. E quem tem tanto para perder sempre acaba falando demais. Nós derrotamos o bolsonarismo! Barroso pode até dizer que sai por razões pessoais, mas o script é claro. Ele está pulando do barco antes que o torpedo Magnitsky chegue.
É o clássico instinto de autopreservação, aquele mesmo que a psicologia política ensina. Ninguém sai por altruísmo, só por medo. E medo ele tem de sobra. Medo de bloqueio de contas, medo de confisco, medo de ser o próximo no noticiário internacional. Aquele que gostava de ser chamado de jurista global, agora é global no sentido de sancionado. Mas não sejamos injustos. Ele ainda pode conseguir o que quer. Basta fazer o que tantos outros fizeram antes: colaborar, entregar, delatar. Se confessar nos bastidores do STF, as pressões, as reuniões, as decisões políticas travestidas de sentenças, quem sabe o governo americano o perdoe. Quem sabe o visto volte. Quem sabe Harvard o receba de braços abertos. Quem sabe o sol de Miami volte a brilhar no seu condomínio de vidro e mármore. Afinal, se Saul Goodman conseguiu sobreviver a Walter White, talvez Barroso também consiga sobreviver a Alexandre de Moraes. Mas com uma condição: ele vai ter que falar, e como todo bom delator, vai ter que entregar o roteiro completo, com nomes, datas e gravações. No fim, tudo se resume a uma ironia cósmica. O homem que se achava juiz do mundo agora implora para ser absolvido pelo sistema que ele venerava. A justiça americana, que ele sempre tratou como modelo, agora é o seu tribunal de apelação moral. Barroso não chora por arrependimento, chora porque perdeu o clube dos brunches, o visto americano e o acesso ao duty free de Miami. Chora porque descobriu que o poder que ele tanto idolatrava tem prazo de validade e não é renovável sem o aval do tio Sam. Anos de prestígio, influência e bajulação ruíram por causa de uma assinatura num decreto americano. A toga mais estrelada do país virou figurante no Tribunal do Império. E o herói da democracia virou protagonista de um drama sobre medo, vaidade e sobrevivência. Mas calma, a história ainda pode ter final feliz. Barroso, se estiver ouvindo, há uma saída. Ela se chama colaboração internacional. Basta abrir o coração, contar a verdade e deixar o sol de Key Biscayne iluminar a consciência. Porque aqui, a justiça não se curva à toga. Ela escuta, perdoa e recompensa. Faça a sua delação premiada, ministro. Quem sabe, entre a brisa do Atlântico e o pôr do sol sobre o mar, o senhor finalmente encontre aquilo que tentou negar aos outros: a liberdade. E que ironia, depois de uma vida inteira julgando os outros, chegou a hora de ser julgado pela própria história. Mas fique tranquilo, Barroso. Nos Estados Unidos, ao menos, ainda existe o direito de defesa. E, quem sabe, uma cela com vista para o mar. No fim das contas, Jordan Belfort delatou os lobos de Wall Street para fugir da cadeia. E Barroso vai delatar os lobos de toga para fugir da Magnitsky. A diferença é que um queria liberdade, o outro quer é o visto de volta e um frappuccino em Miami. Fico no tribunal mais alguns dias da próxima semana para devolver alguns pedidos de vista e encerrar as pendências. Ao apresentar meu pedido de aposentadoria, presidente, após mais de 40 anos de serviço público, transmito a Vossa Excelência e a todos os colegas a expressão do meu afeto profundo e sincero, com os melhores votos de sucesso continuado e boas realizações. Assim, amém. Muito obrigado. E aí, o que você achou dessa história toda? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o tio Pavê quer muito saber o que você pensa. Se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notícias mais bombásticas da semana. Porque aqui, a verdade não se esconde, a gente mostra tudo. Até o próximo vídeo.